Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Nós queremos que as vozes silenciadas durante muito tempo, pelo machismo, pelo racismo, pelos preconceitos, que essas vozes também possam ser ouvidas aqui no parlamento e que a gente possa representar todos esses anos de escravidão, perseguição e discriminação. Que o que nós queremos não é muita coisa, mas queremos dignidade, cidadania, queremos política pública de reparação com os nossos, inclusive as mulheres que nos antecederam nessa casa, que fizeram muita luta para que a gente pudesse ocupar um lugar na mesa. Você acabou de ouvir a deputada Leninha do PT, a primeira mulher negra a ocupar a mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse espaço, que é o órgão máximo do Parlamento Estadual, responsável por dirigir os trabalhos da casa, não contava com a presença de uma mulher há 26 anos. Em 2023, Leninha foi eleita primeira vice-presidente da Assembleia de Minas. Ela faz parte da maior bancada feminina da história da LMG, que aumentou de 10 para 15 deputadas na eleição de 2022. Um recorde, mas que ainda representa apenas 20% dos 77 parlamentares em Minas. Esse avanço ainda lento das mulheres na política reflete a desigualdade de gênero que tem atrasado a ocupação feminina nos espaços de poder e decisão. No mercado profissional, isso não é diferente. O cenário é impactado pela divisão sexual do trabalho, que atribui diferentes tarefas e responsabilidades para homens e mulheres. E essa realidade foi agravada pela pandemia de Covid-19. Segundo uma pesquisa da organização Gênero e Número, a maioria das mulheres brasileiras assumiu o papel de cuidadora durante o isolamento social e 72% delas redobraram o tempo dedicado à assistência a idosos e crianças. O resultado é que o número de mulheres que se demitiram para cuidar da casa ou da família foi 25% maior do que o dos homens em 2020, de acordo com esse estudo. Em 2022, o IBGE revelou que a taxa de desemprego entre as mulheres estava mais alta do que entre os homens, de 3,7% entre elas contra 9,1% para eles. Mesmo que o desemprego venha caindo, a sobrecarga de trabalho das mulheres não. É que, ainda de acordo com o IBGE, as mulheres dedicam quase o dobro de tempo que os homens a tarefas domésticas. O quanto essa realidade afeta a população feminina foi um dos assuntos escolhidos como tema do ciclo de debates Saúde para Todas, para marcar na Assembleia Legislativa de Minas o mês das mulheres em 2023. A convidada para falar sobre o assunto é a doutora em Sociologia, Nícia Reis. Ela é graduada em Ciências Sociais pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora em Ciência e Tecnologia e professora do Curso Superior de Administração Pública da Fundação João Pinheiro. Eu sou Graziele Mendes e conversei com Nícia Reis sobre esse assunto neste episódio do Politiza. A doutora Nícia Reis já começa confirmando como a sobrecarga define escolhas e futuros das mulheres. Por mais que as mulheres tenham ocupado os espaços públicos, elas continuam sendo as principais responsáveis pelo espaço privado, pelo espaço doméstico, né? E isso gera uma sobrecarga, mas não só uma sobrecarga, isso delineia, isso desenha a forma que as mulheres participam dessa esfera pública, né? Então, as escolhas que as mulheres fazem no mercado de trabalho, por exemplo, elas estão sempre pautadas pelas necessidades de conciliação, de sobreposição do trabalho remunerado e não remunerado desempenhado na esfera doméstica, né? A divisão sexual do trabalho faz com que a maioria do trabalho doméstico não remunerado seja desempenhado pelas mulheres. E isso tem um impacto tanto na saúde mental, na sobrecarga, quanto também na própria produtividade, avanço nas carreiras
O fato das mulheres serem as responsáveis pelas crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais faz com que a participação delas no mercado tenha aí um obstáculo, né? Ou seja, a minha jornada de trabalho, ela tem um limite, né? Então, se eu tenho, por exemplo, que buscar a criança na escola às 17h40, eu posso estar numa reunião importantíssima que eu preciso sair dessa reunião, né? E, assim, um exemplo corriqueiro, mas isso vai pautando a forma com que a gente participe, que a gente veja as oportunidades e crie as estratégias de ocupar os espaços no mercado de trabalho. E quase sempre é a mãe que deixa o trabalho para participar dessa reunião e não o pai, né? Exatamente. Esse dado ele é muito interessante, o IBGE ele monitora isso de uns 10 anos para cá, e esse é um dado muito interessante porque ele se refere apenas às relações de gênero. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mulheres e homens de diferentes grupos raciais, de diferentes classes sociais, acabam tendo o mesmo comportamento no que se refere à divisão das tarefas domésticas e cuidado com os moradores do domicílio ou fora do domicílio. Então, esse é um dado que ele não se altera se são negros e brancos, se são pessoas de classes sociais distintas, com renda per capita maior ou menor. O que se vê é que as mulheres têm uma taxa de realização de tarefas domésticas sempre superior à dos homens. E a média de horas dedicadas ao trabalho doméstico também, independente inclusive da configuração familiar. Então, se tem uma família que tem um filho ou se tem 6 filhos, as mulheres tendem a se dedicar ao maior número de horas às tarefas domésticas. Os homens, tendo um filho ou 6 filhos, a quantidade de horas que eles se dedicam às tarefas domésticas permanece praticamente inalterado, né? Então, a gente vê que isso aí tem a ver com as relações de gênero, como elas são construídas, está numa esfera do que se entende por trabalho de mulheres e trabalho de homens, e também uma baixa participação na oferta de serviços, né, pelo Estado, creches e etc. A gente viu em algumas pesquisas que saíram durante a pandemia que me parece que esse período que a gente viveu agravou essa situação, né? Com crianças com homeschool, com home office dos pais, as mulheres continuaram sendo responsáveis por essas tarefas agora em casa também, não foi isso? Já no início da pandemia, os organismos internacionais já chamavam atenção para um aumento da disparidade de gênero e um aumento da violência de gênero também, uma vez que estava todo mundo, uma parte considerável da população no primeiro momento, né, no interior das casas, e mesmo assim a responsabilidade pelo cuidado das crianças e idosos continuavam a cargo das mulheres, que aí tinham que se desdobrar em 1000 para desempenhar essas tarefas de trabalho para aquelas que estavam em home office, né? Eu falo que hoje eu sou mãe, eu sou cuidadora, eu preciso cuidar da casa e eu preciso ser mulher também, né? Que é uma coisa que eu não estou conseguindo hoje em dia. Tem não sei quanto tempo que eu não paro para poder cuidar de mim, sabe? Mas, além disso, a pandemia ela também descortinou algumas desigualdades no mercado de trabalho, que as ocupações mais requisitadas também na pandemia, na área de saúde, etc., são desempenhadas por mulheres, né? Quer dizer, são a maior parte das enfermeiras, técnicas de enfermagem, cuidadoras, né? Exatamente, né? O setor de saúde, ele tem uma expressiva participação de mulheres, né? De outro lado, a gente tinha um segmento muito importante para as mulheres, especialmente as mulheres pobres, que é o trabalho doméstico, que também viveu um momento de grandes contradições. Se a gente pensar que das mulheres negras em Minas Gerais, 20% trabalhavam em serviço doméstico remunerado, né, como empregadas domésticas. Num primeiro momento, muitas perdem o emprego, né, voltam para casa sem nenhuma garantia, né, e outras se expõem a uma condição de saúde, ao risco, né, para a saúde, ao ficar em domicílios, trabalhando, né, nos domicílios, né.
Frente à ineficácia das políticas federais, estaduais, municipais em atender às demandas das comunidades, as mulheres da quebrada identificaram outros tantos problemas. A maioria dessas mulheres estão em situações de desemprego ou trabalhos informais que geram pouco ou nenhum lucro. Muitas dessas mulheres possuem experiência em subempregos, majoritariamente em profissões de cuidado e serviços domésticos. Muitas delas seguem fazendo bico e trabalhando mesmo em pandemia, sendo a linha de frente da pandemia. O trabalho doméstico, ele no Brasil, é um espaço que a gente precisa de muita atenção, porque ele mostra muito como são as nossas relações de gênero e de classe, né? Que grande parte dessas mulheres é composta por mulheres negras, né? Como eu disse, em Minas Gerais, quase 20% das empregadas domésticas são negras e das mulheres brancas isso perfaz um percentual de aproximadamente 10%, e que também tem suas próprias famílias e que tem que lidar com administrar suas próprias famílias para cuidar da família dos outros. E na pandemia isso descortinou muitas dessas desigualdades, né? A senhora está falando aí das empregadas domésticas, mas de modo geral esse recorte racial, ele perpassa também todas as relações de trabalho e todos esses problemas que a gente está falando de uma maneira diferente? Quer dizer, o cenário é pior para as mulheres negras em geral? Certamente, as mulheres negras têm uma posição muito pior no mercado de trabalho e na sociedade em geral, não só no mercado de trabalho, do que as mulheres brancas, tanto no grau de escolaridade, no tipo de atividade que desempenham, na renda, no grau de apoio e suporte que tem na sociedade, né? Então, as mulheres negras certamente têm uma condição muito mais desfavorável do que as mulheres brancas. Ela ganha 37% do que um homem branco ganha na mesma condição de trabalho ali. Ela exerce a mesma função e não tem esse mesmo retorno. Mesmo tendo a mesma graduação, mesmo estando em pé de igualdade em todas as questões, a mulher negra, principalmente, ainda continua no mais baixo potencial da pirâmide ali. E quais as consequências de tudo isso que a gente está falando, dessa desigualdade de gênero, para a saúde física e mental das mulheres? Professor, o que já se tem mensurado sobre isso? Na área da educação, tem muitos estudos com as mulheres e o grau de adoecimento relacionado ao trabalho, né? Mas já se sabe, né, que essas condições materiais, elas estão relacionadas com emoções e sentimentos, né? Tem-se esses estudos setorializados que mostram o impacto disso na saúde mental, no estresse das mulheres, que tem a ver com o próprio trabalho e a forma que ele se desenha, e isso ao longo do tempo também com as transformações que o trabalho tem apresentado para nós, mas também da não solução dessa questão da divisão sexual do trabalho, que acaba gerando uma sobrecarga, né? Mas também nesse segmento a gente vê algumas mudanças, né, algumas transformações, o movimento feminista pressionando os grupos organizados de mulheres, pressionando para que haja mudanças nessas configurações. Na esfera política, o Brasil ainda é um dos países da América Latina em que a esfera política é mais refratária à participação das mulheres. Mesmo assim, a gente, nas últimas eleições, por exemplo, a gente tem um pequeno avanço das mulheres aqui na Assembleia Legislativa, né? Com 15 mulheres eleitas, a Assembleia terá a maior bancada feminina da história a partir de 2023. 6 deputadas foram reeleitas e 9 terão o primeiro mandato. Embora o número de mulheres continue proporcionalmente baixo no parlamento, composto por 77 deputados, este grupo feminino tem tudo para fazer a diferença. Na Câmara dos Deputados, e tem também uma pressão muito grande, muito maior hoje do movimento social organizado de mulheres para melhorar essas condições, né? Nós cuidamos de filhos, nós cuidamos de casas, ainda existe violência contra as mulheres, nós não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Esse momento aqui mostra que nós devemos fortalecer como mulheres contra todo abuso de poder sobre nós.
As relações sociais, elas só se alteram porque a gente está o tempo inteiro disputando espaços e lugares, né? Isso é fruto de pressão, de disputa, né? Para mudar essas configurações, elas não mudam por conta própria, né? E essas pressões geraram recentemente uma discussão muito interessante que é da economia do cuidado, né, professora? A questão do cuidado, acho que é importante mencionar que a importância do cuidado, ela não é para o indivíduo. Então, quando a gente fala de maternidade, não é importante que eu cuide do meu filho porque eu amo meu filho. Claro que é por isso também, né? Mas o meu filho, ele é importante não só para mim, meu filho ou minha filha, né? Ele é importante para a sociedade como um todo, né? É importante que a gente crie cidadãs e cidadãos que se insiram nessa sociedade, que contribuam para ela. É importante que a gente continue tendo filhos, porque um dos aspectos dessa sobrecarga, isso não explica tudo, mas uma parte tem a ver também com a escolha de ter ou não filhos. E já tem sociedades em que as mulheres veem que o peso do casamento, da maternidade é tão grande que elas abdicam disso para terem carreiras da forma que elas desejam, né? E isso para a sociedade tem um impacto, né, demográfico, em que a gente precisa que exista uma parte de pessoas produtivas que deem suporte para aquela parte, para crianças e idosos, por exemplo, que não estão produzindo nada. Então, se eu tenho, isso já está acontecendo em algumas sociedades, né, uma taxa de natalidade muito baixa, isso cria alguns problemas para a própria sociedade, para a economia, para a produção de riqueza de um país. E um dos aspectos interessantes dessa discussão é propor justamente essa mensuração do tempo do cuidado, né? Quanto vale esse tempo do cuidado, né? Esse trabalho sempre foi de graça, né? Ele é de graça. Existem algumas tentativas, né? Já há muito tempo, algumas tentativas de mensurar o valor econômico disso, o quanto que isso representa do PIB. O IBGE, desde 2012, ele mensura tanto a taxa de realização quanto a média de horas que homens e mulheres se dedicam ao trabalho doméstico. Então, para se ter uma ideia, enquanto um homem branco se dedicava aproximadamente 10 horas, as mulheres se dedicavam 30 horas semanais ao trabalho não remunerado, né? Isso gera riqueza, isso gera valor que é apropriado por todo mundo, né? Professora, e como transformar isso em políticas públicas concretas que reduzam essa desigualdade? Pois é, existem algumas estratégias possíveis para melhorar essas condições. Como a gente está dizendo aqui, isso não é uma questão individual, né? Então, o Estado ele pode contribuir com políticas específicas que reduzem essa pressão que as mulheres sofrem para desempenhar esses trabalhos, como, por exemplo, a ampliação do número de horas na escola em tempo integral, creche é uma das demandas maiores. A gente tem um número muito pequeno de creches e isso faz com que algumas mulheres saírem do mercado de trabalho, enquanto as crianças estão numa idade em que ou não vão para a escola ou não tem com quem deixar essas crianças, né? E tem algumas mudanças no próprio funcionamento do mercado de trabalho para que reverbere a necessidade de homens e mulheres. Estou fazendo um curso que muitas vezes me falaram que não era para mulher, porque o espaço de TI é para homem, porque o homem ele é mais inteligente para essa área, porque ele é mais racional, porque ele é mais prático. Então, tá ali, é uma quebra de paradigma muito grande. Então, sempre quando se oferece curso, são cursos voltados para a beleza, para a estética, para o cuidado. Então, esse cuidado de reservar cursos especialmente para mulheres na área de TI faz com que a gente entenda que é um caminho possível, que é um caminho que não é dado para a gente, é um caminho que é dito diariamente, que não é um caminho nosso, não é um espaço que a mulher tenha competência para preencher, né? É um espaço que é majoritariamente masculino e é um espaço que também é de superpotência para as mulheres, inclusive, que dá autonomia financeira para a mulher. Tem alguma política no Canadá, por exemplo, que ele proíbe a realização de reuniões a partir de um determinado momento do dia. Então, assim, a partir de 17 horas, 16, não pode ter reunião mais.
porque isso faz com que possam estar disponíveis para as outras necessidades de suporte às demandas familiares. Diga-se de passagem que aqui a gente tem um trabalho doméstico remunerado ainda muito abundante, né? Nesses outros países não tem, ou seja, a gente tem empregadas domésticas a custo baixo para nós, né? Tanto é que a gente continua tendo essas mulheres que dão suporte para outras mulheres, né, trabalharem no mercado. Em outros países isso não existe, né? Isso é muito caro. Então, é o Estado que tem que fornecer esses serviços para diminuir essa pressão sobre as mulheres. O próprio mercado entrar nessa discussão também, né? Tomar para si essa responsabilidade, né, professora? Exato, porque de fato a responsabilidade é de todos, né? Para o mercado, ele perde grandes talentos, né? Quando ele constrange a participação de metade da população, ele está perdendo grandes talentos, grandes contribuições para o desenvolvimento, para a produtividade da própria empresa, né? A importância da autonomia econômica das mulheres tem ficado cada vez mais clara, né, para a gente, e também a gente tem um avanço muito grande, né, nessa dimensão da autonomia econômica, ou seja, o acesso à renda, e nisso, né, as políticas públicas são fundamentais, né, isso não se altera sem uma intervenção de políticas públicas transversais, sensíveis a gênero, né, que levem em conta essas questões, essas desigualdades entre homens e mulheres, para que isso se altere. A doutora Anícia Reis, entrevistada deste episódio, foi convidada para falar sobre múltiplas jornadas, relações de trabalho, violência e adoecimento físico e mental das mulheres no ciclo de debates Saúde para Todas, na Assembleia Legislativa de Minas, no Sempre Vivas de 2023. O Sempre Vivas é o evento organizado pela Assembleia com a participação de dezenas de entidades para marcar o Dia Internacional da Mulher na Casa. Você também ouviu neste episódio as vozes de representantes de movimentos sociais que nos últimos anos participaram de debates na Assembleia Legislativa de Minas sobre os direitos das mulheres. São elas Melina Souza, do coletivo Mulheres da Quebrada, Etienne Martins, que na época era coordenadora de políticas sociais de promoção da igualdade racial do município de Sabará, Bruna Camilo de Souza, aluna de um curso público de tecnologia de informação voltado para mulheres, Ercília Barbosa, do coletivo Alvorada, e Juliana Siqueira, arquiteta, além da repórter da TV Assembleia, Natália Bini. Eu sou Graziele Mendes, fiz produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio. Coprodução de Marco Túlio Amaral. A sonorização é de Felipe Gravino. Edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo. Identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politize estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politize está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.